E aí, beleza? Já estamos começando mais um New Coffee. Estou ao vivo aqui pelo Instagram e a gente está começando a semana do Decolar. Essa semana é intitulada Semana do Decolar. Chega um momento na sua vida que você precisa entrar no processo de decolagem. Chega um momento na nossa vida que nós buscamos um processo de decolagem. Então é o seguinte, vou definir aqui para você o que é decolagem. Bora lá? Bora começar bem a nossa live? Vou trazer uma definição e a gente vai falar sobre isso essa semana. A definição de decolar. Decolar tem como principal significado o de levantar voo de determinada aeronave. É um termo presente na área da aeronáutica que indica o ato de um avião ou outro veículo aéreo de se desapegar da terra, da água e voar. Básico, você já sabia disso, né? Esse termo principal. Além dessa abordagem, o verbo decolar tem um significado no sentido figurado, indicando alguma coisa ou alguém que começa a se sobressair, ascender-se, seja na área social, seja na área profissional ou mesmo economicamente. Nesse caso, decolar garante a ideia de que alguém está se dando bem na vida. Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre o ato de você decolar, o ato de você estar por cima, o ato de você se dar bem na vida. Você só consegue estar no próximo nível se você resolver sair do chão, se você resolver sair do lugar, se você resolver entrar nesse processo de decolagem. Claro, a gente está trazendo essa questão da decolagem no sentido figurado, principalmente porque o ano de 2023, para mim, é o ano intitulado o ano da decolagem. É o ano que eu tenho colocado como decolagem para os meus alunos aí, para os meus mentorados, para as pessoas que estão junto comigo. E a gente vai entrar num processo realmente de decolagem. Para que serve esse processo de decolagem? É você sair de um lugar e ir para outro lugar, que vai facilitar, que vai economizar o seu tempo, porque o avião ele faz o trajeto muito mais rápido do que um carro, do que você fazer a pé, do que você fazer de barco, de trem, né? Hoje é o meio de transporte mais rápido que a gente tem, né? O meio de transporte mais comum e mais rápido que a gente tem é através do avião. Então essa decolagem é necessária por quê? Porque alguns resultados precisam ser alcançados na sua vida. Essa decolagem é importante por quê? Porque você precisa sair da sua zona de conforto, você precisa começar a fazer com que algumas coisas aconteçam na sua vida. E só vai acontecer alguma coisa na sua vida se esse processo de decolar for constante. Então vamos lá. Como que um avião decola? Né? Ele vence. O processo de decolagem de um avião acontece quando esse veículo aéreo precisa vencer duas forças que são responsáveis por mantê-la na terra. Primeira delas é a resistência do ar contra objetos em movimento, né? É uma resistência, e o próprio peso do avião. Então a gente vai falar sobre essas duas coisas, que de repente é o que está impedindo você de decolar. A resistência do ar, ou resistência de algumas coisas que está ali na sua frente, que faz com que você não enxergue o seu futuro, que faz com que você não entenda como fazer um planejamento, que faz com que você fique travado. E aí a gente precisa entender quais são essas resistências, né? O que é que está nos travando. Talvez seja uma crença limitante, talvez seja alguma coisa que te machucou, né? Uma crença de não merecimento, de avançar, de crescer. E o outro ponto aqui, que é o próprio peso do avião. Talvez você está carregando pesos que não são seus. Você está carregando coisas que não são suas, ou além da capacidade que você pode suportar. E um avião, ele não consegue decolar com peso acima da sua capacidade. Toda aeronave tem um limite de peso. E ele precisa ser respeitado, porque esse avião ele não consegue vencer a força do ar, ele não consegue vencer algumas coisas ali se ele não tiver o peso adequado. Tá? Então existe uma restrição. Toda aeronave ela tem um limite de peso e ela tem que considerar o combustível que ela está colocando ali, as pessoas que estão a bordo, né, o próprio peso do avião e mais as bagagens, as cargas, todas as coisas que ele está carregando. Então tem que ter um certo cuidado para aquilo. E na sua vida não é diferente. Tem coisas que você tem que, olha, eu cheguei no limite e não posso carregar mais esse tipo de coisa. Às vezes você fica pegando coisas de terceiros.
Às vezes você fica pegando coisa de outras pessoas e carregando para sua vida. Já não é suficiente o peso que você tem. Como você vai decolar se você está acima do peso recomendado? Não tem como. Você é esse avião agora. Você é essa pessoa que está pronto para decolar. Mas você tem que entender. Você tem que começar a entender que você não vai conseguir decolar se você estiver carregando peso morto. Essa é a palavra. Se você estiver carregando peso morto, peso que não faz sentido você estar carregando. Quando eu trabalhei na aviação, né, a gente trabalhava muito essa parte, tinha a questão de peso, balanceamento da aeronave, tinha que pedir para alguns clientes saírem de uma cabine para outra, ou as pessoas irem mais para frente, ou as pessoas irem mais para o fundo, porque tem que ter um certo balanceamento para que a aeronave não tenha problema na hora da decolagem. Então a gente convidava os clientes, muitas vezes tinha que negar o embarque de alguns por causa da capacidade de peso. Às vezes tinha que convidar algumas pessoas a irem por um outro destino, né, irem depois, porque aquele avião já estava no limite de peso e não, mesmo que tivesse lugar, não poderia embarcar mais pessoas ali. Por quê? Segurança. Tem um limite para a decolagem. E tinha que estar dentro daquele limite, porque senão o avião não tinha autorização para poder sair. E mesmo se tivesse autorização para sair, não poderia sair, porque a probabilidade desse avião cair é muito grande. E na nossa vida, hein? Será que a gente não se liga nisso? Será que a gente não pensa nessas coisas? E fica pegando peso e colocando ali, ó, na nossa vida, nas nossas costas ali, e vai ficando dolorido, vai ficando forte, vai ficando difícil de carregar, e já tem os seus problemas e ainda você quer ficar carregando o problema dos outros. Você não vai conseguir decolar se você ficar carregando o problema dos outros. Você não vai conseguir decolar carregando o problema dos outros na sua vida. Não adianta. Aquele que é o seu fardo é seu fardo. Aquele que não é o seu fardo, não carregue. Pare de ficar acumulando problemas. Fuja dessas questões. Resolva os problemas que você tem para resolver aí, mas não se mete na vida dos outros. Para de ficar resolvendo o problema dos outros. Resolva os seus problemas para que você entre no processo de decolagem. Já tem a resistência natural das coisas. Agora, vai ficar colocando mais peso ainda? Não faz sentido. Não faz sentido. A primeira força é superado pelo meio do uso de hélices, turbinas ou foguetes que irão alcançar um impulso maior do que a resistência do ar. Já na questão do peso da aeronave, o jeito é criar uma força mais poderosa do que todo esse peso, que todo esse peso seja empurrado para cima, né, conhecido como empuxo. Então, assim, você tem que colocar muito mais força, você tem que colocar muito mais energia quando você está carregando muito peso. Esther, bom dia. Você tem que colocar... Você vai acabar gastando mais. Eide, bom dia, seja bem-vindo. Você vai acabar gastando tempo, você vai acabar gastando dinheiro, você vai acabar gastando energia, você vai... E ainda assim você não vai conseguir ter o resultado que você quer, porque não tem como uma aeronave decolar acima da sua capacidade de peso. Não tem como. Para quem chegou agora, nós estamos falando da semana do decolar. Estou fazendo uma analogia aqui entre a decolagem de um avião e entre a decolagem da sua vida. A gente definiu aqui como que funciona o processo de decolagem de um avião e ele tem que enfrentar duas resistências. Duas forças, né, que são responsáveis por mantê-lo em terra, que é a resistência do ar contra o objeto e o próprio peso do avião. São duas forças que precisam ser vencidas para que todo aquele monte de lata, né, que você olha e admira e fica tentando imaginar como que o tamanho daquele avião consegue voar. E na nossa vida não é diferente. Nós precisamos vencer essas forças. A resistência já tem resistências naturais, medos, crenças, muitas coisas que foram instaladas em nós e que já atrapalham, muita crença de incapacidade, de não merecimento, muita coisa que a gente precisa resolver que já é natural, que
que já fica segurando a gente, que não deixa você avançar, que não deixa você crescer. E aí tem a questão do peso. E aí você fica pegando muitas vezes peso de outras pessoas e colocando ali na sua vida e fica atrapalhando ainda mais você de avançar. Então a primeira força ela é superada pelo meio do uso de hélices, de turbinas ou foguetes que irão alcançar um impulso maior do que a resistência do ar. Já na questão do peso, o que você precisa fazer? Você precisa controlar o limite de peso e você não pode colocar peso além da capacidade. Você não precisa carregar peso além do que você pode suportar. Portanto, a diferença de opressão irá empurrar a aeronave para cima sem que ela tenha a chance de retornar ao solo. Tá? Então, quando você consegue equilibrar esses fatores, você consegue vencer, né, essa resistência e você consegue vencer o fator peso, fica muito mais fácil. Olha só, o que acontece? Dependendo da força do vento, isso acontece com aviões pequenos, tá? Se o vento for muito forte, ele precisa ser amarrado ao chão quando ele está parado, porque senão o vento joga ele como uma pipa. Isso mesmo. Por quê? Vento, a aerodinâmica da aeronave, e ele precisa disso para poder voar. Às vezes você sai aí sendo jogado na primeira tempestade que aparece, no primeiro vento forte que aparece, porque você não está estruturado, você não está amarrado, você não está no local adequado, você não tem o cuidado adequado. E olha só, essa semana a gente vai falar sobre coisas interessantes aqui sobre essa questão do decolar, hein? Decolar da nossa vida. Eu tenho certeza, no ano de 2023 vai ser o ano da decolagem, o ano onde você vai ter muitas conquistas, o ano onde você vai ter muitas vitórias, o ano onde muitas coisas vão acontecer na sua vida. Mas para isso você precisa estar preparado, você precisa já estar com a autorização ali, você precisa estar com combustível, você precisa estar com a capacidade de peso ali só, nada além. E já vai chegar o horário. E existe um horário para decolagem, existe uma autorização para decolagem, você precisa cumprir aquele horário, porque senão você precisa de uma nova autorização e talvez demore muito tempo para essa autorização chegar novamente. Eu vou revelar algumas coisas aqui da aviação, você vai entender, tá? Bora lá. Isso ocorre graças às asas, que permite uma passagem de ar mais rápida. Na parte de cima das asas é mais devagar e na parte de baixo, né? A pressão acima delas fica menor e, consequentemente, na outra parte fica maior. Na vida, precisamos superar forças que nos puxam para baixo. Temos que encontrar formas, jeito, maneira de enfrentar e resistir para que possamos ter a nossa decolagem. O que a gente fez esse final de semana? Aliás, foi muito top. Nós criamos um método, eu criei o método GPS, né? E a gente aplicou nesse primeiro final de semana a primeira versão do método GPS. E foi surreal. Aconteceu muita coisa nesse evento, a gente conseguiu ajustar muitos detalhes, né? Trouxe uma mensagem muito interessante sobre determinados assuntos, né? Então a gente teve a oportunidade de começar a preparar nesse processo de decolagem para o ano de 2023. O método GPS trouxe algumas informações importantes para as pessoas que estavam lá, para fazer alguns ajustes na sua vida, para que elas pudessem entender alguns processos, algumas coisas que estão acontecendo. Elas precisaram parar um dia, estar lá com a gente nessa imersão, e essa imersão trouxe uma tomada de consciência para que elas conseguissem estar preparadas para tudo que vai acontecer, e é isso que você precisa. De repente você precisa de um acompanhamento, de repente você precisa de alguém. Você está aqui na live porque o conteúdo é interessante para você, o conteúdo faz sentido na sua vida, e é esse conteúdo que vai ajudar você a ajustar algumas coisas, não só isso, como tantas outras coisas que você deve estar procurando, para colocar você na direção correta para que essa decolagem aconteça. Então, quando for autorizado, você vai sair da sua posição, você vai para a cabeceira da pista e você vai ter toda uma pista para percorrer para que você possa fazer o teu processo de decolagem e ir até o teu destino final. E é isso que nós vamos falar essa semana, é isso que eu quero passar para você, é esse processo de decolagem que eu estou ensinando para os meus alunos, para quem faz a mentoria comigo, né, para quem está junto comigo e vai entrar nesse processo de decolagem. Eu convido você a fazer parte desse processo de decolagem. No entanto, olha só, que a gente vai mudar o formato das lives a partir do ano que vem.
né? Por enquanto, até o dia 31, a gente vai manter esse formato, mas para o ano que vem, a gente vai ter novas formas das lives. Vai ter forma de você acompanhar os conteúdos exclusivos. Se você perdeu a live, as lives não vão ficar mais salvas aqui, tá? Algumas lives vão ficar salvas no YouTube, mas é por isso que eu tô lançando uma assinatura chamada Clube Decolar. Por quê? Tem coisas que eu falo na live, tem coisas que eu faço fora da live, e todas essas informações vão para esse Clube Decolar, que é um clube de assinatura que você pode ter. Esse clube de assinatura para você ter acesso a uma plataforma e assistir os vídeos quantas vezes você quiser e seguir as orientações quantas vezes você quiser. Por que você está fazendo isso, Nil? Porque eu quero que você tenha um lugar reservado, tenha uma poltrona reservado dentro dessa aeronave que vai começar um processo de decolagem. Então eu chamo você para não ficar aleatório, para ter um compromisso com você e para você ter um compromisso também nesse processo, para você conseguir sair do lugar com todas as informações. Então eu estou lançando uma assinatura chamada Clube Decolar com preço acessível, uma assinatura mensal que você faz ali e você tem acesso a todos os conteúdos que já foram produzidos, todas as minhas mentorias que já foram produzidas aí, aulas, coisas que eu tenho feito durante a semana, está sendo lançado para você nesse clube chamado Clube Decolar. Como que eu faço, Nil? Você entra em contato no direct, eu te mando um link e aí você entra lá se fizer sentido para você. Se não fizer sentido, tá tudo bem, continua aqui, porque as lives, elas vão acontecer em tempos diferentes, tá? Talvez não na mesma frequência que nós estamos fazendo aqui, a gente tem um compromisso para esse ano. Para o ano que vem tem muitas mudanças acontecendo, tem um processo de mentoria para acontecer, tem outras coisas vindo aí pela frente. Então, assim, tem muitas novidades, tem muitos assuntos para a gente tratar aí mais para frente, mas eu tenho certeza que se você estiver junto, você vai fazer parte dessa decolagem, porque o ano de 2023 é o ano da decolagem. O Everton tá aí, ó, bom dia. O Everton já está no processo de decolagem. A Kelly também está aí, ó, já entraram no processo de decolagem. Nós estamos juntos para poder fazer uma decolagem para o ano que vem. Inclusive, literalmente, né? Os passaportes já estão prontos, tem projetos aí para fora do Brasil ano que vem, tem projeto para outros estados. Esther, não sei se a Esther ainda está aí, ó. O início do ano que vem a gente vai ter uma imersão aí no Rio de Janeiro, viu? A gente vai estar anunciando aí. Quero conhecer você pessoalmente aí no Rio de Janeiro, hein? 2023, o ano da decolagem, já aquecendo as turbinas. Olha aí. Então faz parte desse processo, tá? Faz parte desse processo. Bora decolar junto. E é isso que eu quero falar para você essa semana. Eu quero trazer informações precisas. Eu estou definindo só hoje o que é decolar, né? O que é a decolagem. Estou fazendo essa analogia com os aviões e trazendo informações aqui. Como eu fui da área da aviação, trabalhei muito tempo na área da aviação, entendo algumas coisas, né? Não sou piloto, né? Mas eu entendo algumas coisas que acontecem nesse processo da decolagem. Existe toda uma preparação e é onde eu trabalhei nesse processo de preparação para que as aeronaves pudessem decolar. E eu consigo ajudar você a sair do lugar e entrar nesse processo de decolagem nesse ano de 2023. Então eu convido você a fazer parte desse projeto. Já estou lançando uma assinatura chamada Clube Decolar e a gente vai falar muito de decolagem nesse ano de 2023. E eu quero pegar todas as minhas forças, todas as minhas energias, eu quero pegar todo o meu conhecimento e começar a transbordar de uma forma específica na sua vida, ajudando você a entrar nesse processo de desenvolvimento pessoal, de inteligência emocional, para que você possa avançar e crescer e estar na próxima fase, no próximo nível. Eu tenho certeza que esse ano vai ser o ano da decolagem, onde muitas coisas boas vão acontecer na sua vida, onde você vai começar a ter resultado, onde você vai começar a olhar para trás e falar assim, não fazia sentido eu estar fazendo essas coisas lá atrás, e hoje eu entendo como que funciona estar no próximo nível, como que funciona estar na próxima fase. Vem fazer parte do Clube Decolar, tá? Manda um direct aí depois. Júlio Almeida, bom dia. E eu tenho certeza que fazendo parte desse Clube Decolar ou fazendo parte da mentoria Decolando, né? Porque eu estou lançando também uma mentoria chamada Mentoria Decolando, tá? Então tem o Clube Decolar, que é uma assinatura que você tem acesso a mais de 200 vídeos já de conteúdos específicos, aulas, mentorias, né? E a gente vai entrar num processo agora de uma mentoria chamado Decolando, que é uma formação continuada. É um ano, compromisso que eu tenho 1 ano de estar junto com vocês, com aulas ao vivo, online pelo Zoom, onde vocês conseguem fazer parte também dos eventos que eu estou produzindo, onde vocês conseguem fazer parte
de todo esse projeto, né, da decolagem que a gente está tendo, inclusive acesso a eventos fora daqui da onde a gente está fazendo, né, em vários estados aí que a gente tem uma programação. Então tem como você entrar, fazer parte desse clube, dessa formação continuada chamada Decolando, né? E junto disso a gente está estruturando uma equipe para que final do ano que vem a gente consiga aí estar também escrevendo um livro dessa turma do Decolando. Talvez seja alguma coisa relacionada com Decolando também, esse nome do livro, mas é um conjunto de autores onde você vai ter a oportunidade de também ser coparticipante dentro de um livro. Você já parou para pensar que você poderia escrever um livro? Você vai escrever um capítulo de um livro e você vai ser participante também desse livro para chamar de seu. Então a gente vai criar um grupo ali, as pessoas que entrarem nessa mentoria Decolando vão conseguir também, no final do ano, lançar aí junto o seu livro. Vai fazer parte de um conjunto de autores. É um livro onde algumas pessoas ali vão ser os autores. E eu vou mentorar essas pessoas e ajudar essas pessoas. Vou lançar o meu terceiro livro agora no início do ano, e final do ano a gente vai lançar um livro em conjunto para aqueles que fizerem parte aí desse acompanhamento chamado Decolando. Então não perca essa semana, tá? Tem muitas informações importantes. Eu já convido você, eu quero fazer a assinatura Decolar, eu quero a informação, os vídeos, as coisas que tá acontecendo. Chama no direct que eu quero te explicar, beleza? O pastor Fernando já embarcou aí, né? Bom dia. Já faz parte aí da mentoria Decolando, já estamos preparando aí todo um processo aí para o ano que vem, para todas as informações, para todas as coisas que vão acontecer. Vão ter várias mentorias no ano que vem, né? Então tem muita coisa para acontecer. Mel, bom dia, seja bem-vinda. Tem muitas coisas realmente para acontecer nesse ano de 2023 e você está no processo de decolagem, e eu espero que você esteja junto com a gente e que a gente possa decolar junto para rumo a destinos aí que a gente ainda não espera. Beleza? Eu fico por aqui, tá? Amanhã a gente faz a nossa live no horário normal, aqui às 8 horas, mas hoje a gente antecipou um pouco a nossa live aí, trouxe as informações, eu trouxe a definição do que é decolar. Volta aí para você assistir novamente essa live e eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. E amanhã eu quero falar sobre 7 hábitos que vão fazer a sua vida decolar. Eu vou trazer 7 hábitos aqui que vão fazer a sua vida decolar de uma vez por toda. Bora para cima? Façam uma incrível segunda-feira, que Deus abençoe a vida de vocês e eu espero vocês no portão de embarque. Bora lá!